De volta com a entrevista com o advogado Antônio Adenilson Rodrigues Veloso, ele estava nos contando um outro caso que ele participou, que foi o assassinato do ex-prefeito, na época ex-prefeito de Coração de Jesus, Ataíde Caldeira. Depois que ele saiu da prefeitura, é que ele foi assassinado aqui em Montes Claros, né? Exatamente. E você foi advogado de acusação ou de defesa? Fui de acusação. Mas é o seguinte, ele... E condenou o assassino? Não, foi absolvido por unanimidade. Matou na frente de todo mundo dentro do barzinho e foi absolvido. Foi absolvido. O Tatá estava de joelho dentro do bar Chica da Silva pedindo para não matar e desferiu 6 tiros nela, queima-roupa. Mas isso foi porque Tatá queria comprar a fazenda do Ataliba. A fazenda era vizinho da de Tatá. Mas o Ataliba fez um financiamento no banco e fez uma beleza. Um plantio de feijão e tudo, e aquela maravilha. Fizeram os jardins das mangas dele. Quer dizer que o assassinato foi por causa dessa venda da fazenda? E ele não queria vender. E o Tatá então foi perseguindo o Ataliba. Matava uma res, um boi de carro, puxava com trator. Mas o Tatá não era prefeito mais não, era? Não, mandava matar um boi de carro, atirava num boi de carro lá na manga e arrastava esse boi e punha lá na frente da casa dele. Ô Danilo, então o assassinato foi por vingança mesmo, né? Foi. Aí não parava de fazer aquilo, todo dia tormentando a vida do Ataliba. E o Tatá, eu vou parar de matar seu gado só a hora que você vender minha fazenda. Ah, não vou vender. Então punha os bodes para comer, mais de 100 bodes para comer o feijão. Soltava animal dentro da lavoura dele. E entrava com a ação de reintegração de posse, mas o Ataliba sempre perdia. E ele então resolveu procurar Tatá aqui, e Tatá estava no Chica da Silva, numa farra danada, e lá que fez desfecho do caso. Foi desfecho do caso. E quem fez a defesa dele foi o Eustáquio Josué. Mas não teve jeito para acusar. Você e o Eustáquio, pela primeira vez, ficaram do lado diferente, né? Mas não houve jeito de condenar. Nem um votinho, eu queria ter só um votinho, não tive nenhum. Mas não teve nenhum votinho. Nós tivemos no julgamento, né? Mas você acha que isso foi por causa de quê? Porque pela fama ruim do Tatá? Foi pela fama ruim do Tatá. E essa prova foi massacrante contra ele. E ele, tanto que atribui a morte do padre Colatino, que o pôs na prefeitura, ao desgosto que o Colatino... O padre teve com ele. Que o padre Colatino, um domingo, ele tomou o púlpito na missa das 10 e para pedir aos paroquianos o perdão por aquela indicação que ele deu de Tatá ser o prefeito de Coração de Jesus. E que Cristo resistiu à tentação do demônio. Mas Tatá não era Cristo. E Tatá se deixou levar pelos encantos das mulheres de vida airada, pelos lampanares da cidade, torrando aquele dinheirama que ele adquiriu. Então tornou-se um devasso. E que ele estava muito contrariado com isso, e quando o padre falava na mais viva emoção, ele teve um infarte lá em cima do púlpito, caiu de cima do púlpito, levaram para atender lá, mas não teve jeito, trouxeram aqui para Montes Claros, e ele, ao dar entrada aqui no hospital, ele morreu. Entregou sua boníssima alma para o Criador. Tudo por desgosto. Ô Denilson, você ficou muito conhecido também em Montes Claros pela coragem que você tem de enfrentar os juízes, o que não é muito comum. Você é a favor ou contra a atuação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça? Somos a favor, eu sou a favor, porque nós, num Estado democrático,
O princípio é a igualdade de todos perante a lei. E os juízes, eles se acham um semideus, lá das esferas. Eles se acham superiores, eles se acham um semideus. Eles se acham que eles não podem ser processados de maneira nenhuma e não pode ter as contas abertas de maneira nenhuma, tudo contrariando o princípio da transparência, que é uma imposição constitucional do artigo 37 da Constituição, mas não. Eles tratam, quando é para eles tratam a Constituição como se fosse uma bula papal. Eles quebram a primeira regra, que é a igualdade de todos perante a lei. E agora mesmo, 2 liminares foram dadas. Uma pelo ministro Marco Aurélio, que é o mais brilhante que tem, dos ministros. Ele deu... Do Supremo Tribunal. Ele deu uma liminar, então, dizendo que o Conselho Nacional de Justiça não pode investigar os juízes acusados de malfeitorias. Antes do resultado das corregedorias. Das corregedorias, que tem de esgotar a função das corregedorias, que é muito... Mas, isso aqui é meio contraditório, Denis, porque o Conselho Nacional de Justiça foi criado exatamente para isso. Porque as corregedorias não estavam cumprindo a função de fiscalizar os juízes. Que, na verdade, juiz fiscalizar juiz é constrangedor. É constrangedor, né? Pois é, mas eles não querem que o Conselho Nacional de Justiça trabalhe. Eu nunca vi. Ele está sendo punido porque trabalha, porque está investigando. A ministra Eliana Calmon, ela recebeu uma prensa terrível e ela foi obrigada a retroceder. Ela vai terminar o mandato dela em setembro e ela foi obrigada a retroceder. Forças terríveis se mobilizaram para abafá-la, que ela não pode prosseguir com essas investigações, porque, afinal de contas, eles não podem ser investigados. Eles têm mais privilégio do que os outros poderes. Eles têm férias de 60 dias ao ano. E os outros não têm. Nenhuma outra categoria tem? Não, eu acho que no mundo não tem. Eu não sei se isso, eles buscaram esse privilégio, foi inspirado no presidente Lula, que ficou 20 anos sem trabalhar e sem profissão, e não foi preso por vadiagem. Então, eles também não querem trabalhar. E abarrotam as mesas dele de processo. E para um julgamento de habeas corpus no STJ, só para ter uma coisa que não tem de ouvir testemunha, não tem nada, é quase um ano. Quer dizer, o Brasil num país onde... Você acha que um dos culpados por essa demora do judiciário é essa folga do juiz? Também. Isso é também, mas é a coisa que nós precisávamos ter mais juízes. E não temos para dar conta da demanda que é enorme, é um volume de processo enorme. E eles não contratam os funcionários, eles só querem subir o teto deles, que a vida deles são muito difícil. Eles têm um padrão de vida muito elevado. E ninguém pode saber de onde é que vem essa dinheirama toda. Por isso, o outro ministro, o Ricardo Lewandowski, deu outra liminar, não pode mexer nas contas do juiz. É um segredo de Estado, um segredo de profissão, um segredo de polichinelo. Não pode. Quem mexer nas contas do juiz pode ser até excomungado. Não pode. Mas, Adilson, você tem mais de 40 anos de experiência. O que podia ser feito para agilizar a justiça? Rui Barbosa dizia que uma justiça lerda, tardia, é pior do que a injustiça. Mas o que falta é a estrutura do juiz, é a vontade, é o espírito público de trabalho, que não gosta mesmo de trabalhar. Então... Mas deve ter juiz que trabalha, né? Tem as exceções, aquele primeiro grau, eles trabalham muito, mas lá não tem. E uma quantidade de assessor para ajudar. Um dos exemplos é esse processo do mensalão no Supremo. Vai para 6 anos. Pois é, mas vai prescrever, vai absolver tudo. Porque eles fizeram
os 40 ladrões, tudo numa denúncia só. E aí veio aquele inchaço danado, com 100 e tantos volumes, e não há nem para arrastar os processos de um gabinete para outro, para os advogados, é preciso com o auxílio de uma junta de boi. Mas quer dizer que você acha então que os juízes de primeira instância trabalham muito? Trabalham. A partir daí para frente é que começa a lentidão, né? Começa a lentidão. E não tem, e depois não é só a lentidão, é porque eles não dão conta do serviço. Tinha que abrir mais vaga, mais câmaras cíveis e criminais, mais desembargadores e mais estrutura para abrir os juízes. Eu lembro que uma vez houve uma proposta de aumentar o número de desembargadores lá do estado de Pernambuco. Eles levantaram contra, porque ser desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco era um privilégio, o final da carreira. E se eles fossem estender aquilo para mais gente, o privilégio acabava se banalizando. E eles não queriam ter uma casta muito pura e tinha o privilégio e tinha que valorizar a casta deles. E mesmo que isso viesse em prejuízo para a sociedade de Pernambuco. Mas parece que esse espírito do Tribunal de Justiça de Pernambuco, acho que contaminou os outros, que eles não... Prevaleceu no país inteiro. Prevaleceu, eles só não falam, mas a gente sente que é assim. Porque por que eles não aumentam o número de desembargadores? Se se for muita despesa, então é melhor não ter justiça de forma nenhuma, que o Estado não aguenta pagar tanto juiz. Mas recurso é que não falta, e o que falta é a vontade política. Recurso nesse país não falta. Tanto não falta que tem dinheiro para corrupção e à vontade, né? Exatamente. É uma das fontes mais rendosas de corrupção. Olha, veja um exemplo. Eu herdei de meu pai, com o pai Joãozinho, uma fazenda muito boa e trabalho todo dia mais de 40 anos. Se juntar tudo que eu tenho, não vai a 400 mil reais. E o ministro Pimentel, de 2 anos fazendo umas consultorias, ganhou 2 milhões. 2 milhões. E eu não consigo esse dinheiro. O meu amigo Jorge também não consegue esse dinheiro. Mas dizem que quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Não tem. Mas é isso que falta a estrutura, falta aumentar o número de câmaras criminais, o número de juízes e fazer mais vara. Aqui mesmo Montes Claros, daqui a pouco tempo já está necessitando de criação de novas varas, né? Ô Denilson, nosso tempo está esgotado, eu queria agradecer sua presença aqui, lamentar para os nossos telespectadores que o tempo tenha sido tão curto, nós podíamos conversar muito mais, inclusive não conversamos sobre o problema da Praça do Esporte. Exatamente. Você é o advogado exatamente. De uma ação contra a venda da praça. Você é contra, né, lógico? Exatamente. E eu não sou eu, mas a imensa maioria da sociedade é contra. Então você também é, pessoalmente? Sou pessoalmente contra, porque aquilo me traz grandes recordações, é um patrimônio que hoje está no despertar da ecologia. E o prefeito Tadeu Leite quer destruir um pequeno pulmão verde que tem dentro do centro de Montes Claros, que só faz bem e para especulação imobiliária, que é o que nós não podemos aceitar. Ele tem muita coisa interessante para contar, o tempo não dá, o tempo é pouco, mas nós vamos prometendo aos telespectadores que vamos trazer ele de volta, viu, Denilson? Nós vamos trazer você de novo. Com muito prazer, com muito prazer. Então, nós estamos encerrando mais uma Frente a Frente, agradecendo a audiência de todos e agradecendo ao advogado Antônio Adenilson essa oportunidade que nos deu. Muito obrigado.